Estou muito feliz. Como é bom vir à igreja. Quem gosta de estar na casa do Senhor, de cultuar a Deus, é um privilégio. Hoje de manhã já foi tão gostoso. Eu vim com os meus filhos, assim ainda não está podendo, da vizinho pequeno, está naquela fase das vacinas e tudo. E então eu vim com os dois, eu fiquei tão feliz que voltando para casa, eu falei, bem, quero ver, meninas, se vocês entenderam a palavra. Eles ficaram no das 9 aqui e depois no das crianças. E eles tinham anotado tudo bem, estava entendido da palavra. Foi muito gostoso ver o que Deus está fazendo na vida das crianças também. Estar na igreja é bênção do Senhor. Mas antes de começar a pregar, quero dar alguns avisos rápidos. Primeiro, cadê os homens aqui? Levanta a mão, tem homem nesse lugar? Já voltou o Legacy, o nosso encontro, Ministério de Homens, que acontece toda segunda-feira. Então, se você quiser participar com a gente, vá lá. Tem sempre uma palavra direcionada para os homens e os grupos ali que a gente tem ao redor das mesas, onde compartilhamos. Também começamos um culto novo na terça-feira, um culto chamado Resgate, que é um culto de cura, libertação. O pastor Diego está liderando esse culto. Ele teve uma história muito bonita de libertação na vida dele, e hoje ele lidera esse movimento. E o pastor Nassif é normalmente o nosso pregador ali, então ele está pregando. Essa terça já estava cheio, foi muito gostoso. Quarta-feira é o nosso culto de oração, pastor Adoniran lidera para nós. Então os cultos da semana já voltaram, quem quiser participar. O Adoniran é uma bênção, é uma graça, O culto da virada aqui, rapaz, que coisa linda, tinha ali na capela, foi maravilhoso. Obrigado pela sua vida, você nos inspira. Bom, também quero te chamar, o Budal já falou um pouquinho sobre o Descend. O Descend é um movimento de despertamento missionário. As principais organizações missionárias do mundo se reuniram. Eles estão fazendo cruzadas, assim, grandes ajuntamentos no mundo todo para despertar os jovens para o trabalho missionário. E sábado nós vamos ter na Arena da Baixada um grande culto ali, 12 horas de culto. Já venderam mais de 40 mil. Vai ser uma coisa linda. Se você não comprou ainda, participa. Vai ser um tempo muito, muito abençoador. E a conferência de carnaval que está chegando. Agora, vai ser também lindo. Somos liderados pelos jovens, mas a conferência é para a igreja toda. Então participa, só vem gente boa ministrar. Participa, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Bom, eu comecei semana passada uma série que eu chamei Vida com Deus na Balança. Quando começa o ano, a gente começa a medir algumas coisas, estabelece alvos para a vida. Eu subi na balança no começo do ano, troquei a balança, achei que ela estava quebrada. Mas aí fui na médica, falou, não, você tem que emagrecer. Eu já comecei aqui, para a gente viver o novo. Quem quer viver o novo de Deus? Para viver as coisas novas de Deus, a gente tem que ter alvos de fé, objetivos de fé. A gente tem que, sim, analisar, colocar a nossa vida com Deus na balança e entender o que a gente precisa melhorar. E eu quero te convidar a fazer isso. Tenho certeza que Deus vai revelar coisas maravilhosas que nós precisamos tratar. Semana passada eu falei sobre gratidão e reclamação. E eu não sei quem tentou medir a reclamação, espero que tenha baixado o nível de reclamação na casa, mas que você tenha agradecido mais que reclamado. Hoje eu vou falar do encorajamento e das críticas. Por isso, se você trouxe Bíblia, abra lá em Números, capítulo 12, versículo 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam.
Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento 7 dias. Depois, ela poderá ser trazida de volta. Então, Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento. E o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Estenda suas mãos assim para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta tarde. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Amém. O livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. Eu não sei, quem aqui é líder? Levanta a mão. Isso. Você tem que ler o livro de Números. Ao contrário do que o nome sugere, o livro de Números não trata só de números, não. Tá? Ele vai tratar dos conflitos que Moisés viveu enquanto tentava liderar o povo e conduzi-los na direção da terra que o Senhor tinha para eles. Mas o que eu acho interessante é que, à medida que a Bíblia vai falando dos conflitos, das rebeliões, das intrigas, né, daquela época, a Bíblia também vai apresentar para nós comportamentos que Deus esperava do seu povo. E sabe, existem comportamentos certos e errados. Existem posturas que abrem portas e que fecham portas. Existem, sim, maneiras de encarar a vida que atrapalham ou que abençoam. Semana passada nós começamos a falar de um destes comportamentos. Eu te desafiei a trocar o quê? A murmuração, a reclamação pela gratidão. E hoje eu quero continuar olhando para mais um comportamento importante, se queremos ver portas de Deus se abrindo para nós, que é trocar as críticas pelo encorajamento. Sabe, quando eu estava preparando essa série de mensagens, a imagem que me veio à mente foi de uma balança. Sabe aquelas balanças antigas, que de um lado tem um prato e de outro. Semana passada eu pedi para você imaginar que um prato era a gratidão e o outro prato eram as reclamações. Lembra? Faz assim com as mãos, assim, isso. Eu não sei o que pesava mais. Eu pedi para vocês medirem. Quem observou se estava reclamando essa semana aí? Você observou? Melhorou o peso da gratidão na sua casa? Quem agradeceu mais que reclamou? Glória a Deus. Hoje eu quero continuar esse exercício de fé. Mas agora eu queria que você substituísse os pratos da balança. De um lado vai ter o prato das críticas e do outro lado o prato do encorajamento. Sabe, eu acredito que as pessoas que encorajam mais do que criticam, elas
abrem portas. Sim, Deus abre portas para que elas vivam coisas maravilhosas do seu poder. Quem quer encorajar mais do que criticar? Mas pastor, por que isso é importante? Por que eu devo encorajar mais do que criticar? Primeiro, porque a ciência vai ensinar para nós que o encorajamento é muito mais poderoso está feio, né? Poderoso para moldar comportamentos do que a crítica. Quem conhece um pouco de psicologia já ouviu falar do pai do behaviorismo, que é a psicologia comportamental, que é Skinner, né? Skinner era um estudioso dos comportamentos. Ele fez um experimento que ficou conhecido como a caixa de Skinner. Colocava ratinhos, pombos, e aí, quando o comportamento esperado era feito, tinha o estímulo ou a recompensa, tá? Positiva, que era a comida ou a água. Quando era o estímulo negativo, era o choque. Bom, o que ele constatou? Que o estímulo positivo é muito mais poderoso para moldar comportamentos do que o negativo. Deixa eu te dar uma dica, teu marido não é um rato. Mas experimenta elogiar quando ele acerta. Experimenta motivá-lo ao invés de criticá-lo. Ele nunca deixa o banheiro arrumado. O dia que ele deixar um pouco arrumado, elogia. Você vai ver que vai começar a melhorar as coisas. A ciência ensina que o estímulo positivo é mais forte que o negativo. Eu vi um outro estudo da Universidade de Binghamton, que foi liderado por Kiera James. Ela fez uma pesquisa com crianças de 7 a 11 anos, para tentar entender o poder das críticas para moldar comportamentos de filhos. E a pesquisa era muito interessante. Ela reuniu primeiro os pais das crianças, tá? E elas submeteram esses pais, os pesquisadores, a uma série de questionamentos. E eles classificaram as famílias por níveis de crítica. Casas que tinham muita crítica, casas que tinham pouca crítica. Depois, submeteram as crianças a alguns testes simples. Mostravam fotos com gravuras e elas tinham que identificar emoções. Tristeza, alegria, raiva. Sabe o que aconteceu? As crianças que eram submetidas a um alto nível de críticas, elas tinham dificuldade para interpretar as emoções. Por quê? Porque para proteger, tá, as suas emoções, elas por vezes se desconectavam. Quando as críticas começavam, por causa da dor emocional, elas refreavam emoções e sentimentos. E o que isso gerou? Dificuldade de interpretar os outros. Essas crianças agora tinham dificuldade de se relacionar socialmente e eram altamente propensas a terem ansiedade e depressão. Olha que coisa. Sabe o que eu acredito? O encorajamento é mais poderoso do que as críticas. Pastor, não pode criticar? Eu vou explicar como é que tem que criticar. Mas a Bíblia já dizia isso. A Bíblia vai ensinar que devemos encorajar os outros todos os dias. Olha o que diz Hebreus 3:13. Encorajem uns aos outros todos os dias. Esses dias no cultinho doméstico lá em casa, eu estava estudando com as crianças esse versículo. E aí, a Nina falou assim: pai, o que é encorajar? Encorajar é dar coragem, impulsionar, motivar. E eu falei, nós vamos fazer um exercício prático aqui em casa. Nós vamos encorajar uns aos outros. Você vai elogiar, vai fazer uma observação de alguém que está melhorando em alguma área. Combinado? Combinado. E aí começou, eu encorajei a mamãe, depois a Nina, o Beni, chegou a vez deles me encorajaram. Eu achei um barato, começou com o Beni. Falou, pai, depois você teve problema no coração, você está muito melhor. Eu falei, mas por quê? Pai, você brinca mais comigo. Você joga ping-pong comigo, joga bola comigo, conversa comigo, faz cultinho todo dia. Pai, tá legal.
Aí foi a vez da Nina. A Nina é uma graça. Ela falou: pai, você está muito mais legal desde a tua cirurgia. Eu falei: é mesmo? Porque antes eu era chato, é? Ela falou: não, mas você está mais legal. Foi porque você está me ensinando música, piano. Você está ficando comigo, me pondo para dormir quase todo dia. Está muito legal, pai. Continua assim. Sabe quando eles terminaram de falar? Eu quase comecei a chorar. Hoje eu quero voltar para casa para orar com os meus filhos. Depois dos 4 cultos eu vou comer com eles, eu vou tocar música com eles, eu vou celebrar. Porque na minha casa eu encontrei encorajamento. Ei, você vai encher tua casa de encorajamento. Você vai encher o lugar que você trabalha de encorajamento. A balança vai pender para o lado certo. Quem quer encorajar mais do que criticar, levanta a mão. Amém? Aleluia. Enquanto eu estudava esse texto, eu aprendi 3 lições importantes que podem nos ajudar a encorajar mais do que criticar. Hoje de manhã eu ensinei a primeira lição. E eu vou fazer um resumo breve para você que veio hoje à tarde, tá? Então anota rapidinho, eu só vou passar pelos ensinamentos e aí a gente continua no ponto 2 e 3. Primeira lição que nós aprendemos hoje de manhã é que existem alguns tipos de críticas que são pecados. E elas trazem influências negativas para a nossa vida. Que críticas que são pecados? Então o texto começa dizendo assim: Miriam e Arão criticaram Moisés. A palavra criticar aqui significa falar contra. A crítica, ela se transforma em pecado quando ela representa a maledicência nas nossas vidas. Quando eu falo mal, quando eu falo contra alguém. Por que Miriam estava fazendo isso? É interessante que a palavra aqui, criticar, ela está num verbo no feminino. Tá? Provavelmente foi ela que começou as críticas e Arão deu corda. Por isso que só ela é punida e Arão não. Tá? Mas o que aconteceu? Muitos estudiosos vão dizer que a mulher de Moisés tinha morrido, Zípora. E então ele casa de novo. E Miriam, ou ele se sentia ameaçada pela mulher de Moisés, ou ela simplesmente não gostou da escolha que ele fez. E então ela começa a criticar. Sabe, a maledicência, na perspectiva bíblica, ela é pecado. E quando a nossa crítica representa a maledicência, nós perdemos bênçãos do Senhor na nossa vida. Também estudamos que a crítica se torna pecado quando ela tem a ver com ambições egoístas nossas. O versículo 2, por que eles criticam? É interessante, né? Será que Deus só fala por meio de Moisés? Ele não pode falar por meio de nós também? Eles começaram a criticar, porque na verdade eles tinham ambições egoístas. Muitos estudiosos vão dizer que, na verdade, Miriam tinha se sentido preterida. Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que no capítulo anterior, Deus tinha pegado da porção do Espírito que estava sobre Moisés e compartilhado com outros 70 líderes. E Miriam era uma líder importante na casa de Deus. Ela era a profetisa, ela era a líder das mulheres, ela era a irmã de Moisés. Lembra aquela que correu atrás do cestinho? Essa é a Miriam. Mas ela começa a criticar o próprio irmão. Cuidado. Normalmente a gente acha que por ser irmão, por estar perto, a gente tem o direito de criticar. A Bíblia diz: Deus ouviu e puniu igual. Não se engane, é pecado do mesmo jeito. Tá certo? E então ela, porque tinha ambições, ela começa a falar mal, falar contra. Sabe, a crítica é pecado quando ela tem a ver com ambições do nosso coração, que são egoístas, que são errados. Tem a ver com o nosso ego inflamado. Não tem coisa pior que líder inseguro. Líder inseguro critica. Ou então quando eu quero ter uma determinada posição, eu critico. Ou quando eu vejo o sucesso do outro, eu rebaixo porque eu quero manter a minha estima em alta. Normalmente a gente critica quem atua na mesma área que a gente, já percebeu?
Teu ego está inflamado. É pecado. Terceiro, a crítica se torna pecado. Nós estudamos aqui quando ela também representa um gesto de tolice. É interessante que Arão vai falar assim, quando ele vai confessar o pecado dele. Ele fala assim: me perdoa ela, Moisés, pelo pecado que tolamente nós praticamos. Por vezes criticar é um gesto de tolice. A gente não ganha nada com a crítica que a gente está fazendo. Quer ver um exemplo? Quando o Davi está saindo fugido lá, porque Absalão tomou o poder, tem um camarada chamado Simei, que ele vai lá para a estrada e começa a criticar Davi, em jogar terra, jogar pedra. O que ele ia ganhar com essa crítica? Nada. Um gesto de tolice. Sabe o que aconteceu? Davi na hora não fez nada, mas quando Salomão assumiu o poder, falou: quando tiver uma oportunidade, dá cabo nesse cara. Lembra também daqueles meninos, quando Eliseu é cheio do Espírito Santo, e aí ele sai e os meninos começam a tirar sarro porque ele é calvo. Ei, o careca! Começa a criticar. E aí ele faz uma oração, aparecem os ursos e dão um fim nos meninos. Que coisa doida! Ei, presta atenção. Tem crítica que você faz, só revela que você é tolo. Você não ganha nada com isso. Só revela a tua tolice. Eclesiastes vai dizer: não insulte o rei nem em pensamento. Porque pode passar um passarinho e contar o que você falou. Ou passar um ser alado e contar o que você disse. Que ele está falando, não seja tolo. Tem crítica que não te acrescenta, só te atrapalha. Por fim, crítica é pecado quando ela representa uma oposição ao que Deus está fazendo. Quem tinha instituído Deus? Moisés. Qual que era o projeto de Deus? Conduzir o povo à terra prometida. Quando eles começam a criticar, eles se opõem a um plano e projeto de Deus. Tem um versículo na Bíblia, o Salmo 101, versículo 5, que diz que quem difama o outro pelas as escondidas, Deus fala assim: eu o destruirei. Sabe por que você não progride na vida? Porque você não alcança posições maiores? Sabe por que você não cresce? Porque muitas vezes as tuas críticas representam uma oposição ao próprio Deus. E ele fala assim: agora você não vai crescer mais, você está criticando demais, fica aí onde você está, até aprender. Ei, presta atenção. Troca o encorajamento pela crítica e as portas vão se abrir para você em nome de Jesus. Pastor, quando crítica não é pecado? Efésios 4:29. Toda palavra que sair da sua boca, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para o quê? Para a edificação dos outros, conforme a necessidade. A crítica não é pecado quando o fim dela é levantar, é edificar. Eu lembro que quando eu era criança, meu pai tinha um jargão. Quando a gente começava a tentar descobrir, sabe aqueles causos da igreja, e os problemas, e a gente puxava assunto, jogava um verde para ver se o pai falava alguma coisa, ele dizia assim: não edifica, e cortava o assunto. E a gente continuava insistindo, falava: não edifica, e cortava. E eu lembro que eu era criança, ficava bravo, falava: pai, por que não conta? Sabe, meu pai tinha feito um voto com a minha mãe. Eles queriam que nós crescêssemos amando a igreja. Por sermos crianças, nós não éramos capazes de compreender alguns conflitos. Que aquele irmão que abraçava o pai no final do culto também o criticava. Que aquele irmão que eu achava que era amigo falava mal. Muitas pessoas e filhos de pastores saem da igreja porque não têm maturidade para entender algumas coisas. Eu dou graças a Deus pelo não edifica do meu pai. Eu amo tanto a igreja, amei tanto essa igreja, que virei pastor dela. Aleluia, deu certo. Sabe por que teus filhos não vêm na igreja? Porque você fica falando mal de pastor, de todo mundo da igreja, lá na sala da tua casa na hora do almoço. Ei, presta atenção. Você
você está impedindo os seus de serem abençoados por Deus. A crítica boa é feita para a pessoa e com o objetivo de levantar, edificar. Quem quer ser abençoado aqui? Amém? Entendeu quando crítica é pecado? Aleluia! Segunda lição. Eu vou continuar agora, esse era o sermão da manhã. Segunda lição. Não é para vir só de noite agora, porque eu dou resumo. Vem. Segunda lição. Quais as consequências da crítica que não é construtiva? Olha só o que essa crítica não construtiva gerou na vida de Miriam. Olha o que gerou. Primeiro, versículo 9. A crítica dela trouxe juízo de Deus sobre a sua vida. Ela acendeu a ira do Senhor. Quem critica demais, cuidado. Por vezes a tua crítica está acendendo a ira de Deus. Segundo, versículo 10. A Bíblia diz assim: quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a da neve. Ela ficou doente. Sabe, quem critica demais fica doente. Quem fala demais, critica demais. Eu ando com gente há anos. Eu sei que aqui foi uma sentença especial sobre a vida de Miriam. Mas existe alguma coisa com gente amarga, que critica demais, que resmunga demais, que torna elas doentes. No caso de Miriam. E não é só a doença emocional, não. Pessoa ácida tem problema no estômago. Tem câncer. A gente somatiza. Versículo 14. Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada? Por vezes, a crítica que não tem objetivo de edificar, ela traz vergonha. Você já viu? Gente do povo de Deus, um brigando com o outro, criticando o outro na internet, às vezes é da família, às vezes o que isso gera? Vergonha. 14. Deus manda ela ficar isolada. Quem critica demais acaba sendo isolado. Quem quer ficar perto de uma pessoa que critica todo mundo? O meu pensamento é esse: se ele critica todo mundo, quando eu não estiver junto, ele vai me criticar também. Ele não é confiável. É essa a mensagem que você passa. E aí o que acontece? Essas pessoas vão ficando sozinhas, isoladas. Atraso. Olha só, ela tem que ficar no acampamento, mas o povo de Israel todo tem que parar a marcha. Ela traz o projeto de Deus, não é para ela, para os seus. Tem gente que está criticando do jeito errado e está trazendo o projeto de Deus para os seus filhos, para o seu marido, para as pessoas que mais amam. Porque em vez de encorajar, você está criticando. Eu ouvi uma historinha num livro, que falava de um cachorro que entrou na sala dos espelhos. Eu achei interessante. Esse cachorro bom, ele entrou numa sala, sabe essas salas que refletem a imagem de alguém várias vezes? Ele entrou na sala dos espelhos e quando ele viu, ele começou a ver um monte de cachorro alegre, pulando, abanando o rabo. Ele falou: que lugar maravilhoso, quero voltar várias vezes nesse lugar. Um outro cachorro brabo, mau, ele entra na sala dos espelhos e ele fica horrorizado. Ele só vê cachorro bravo latindo para ele late para eles também, e eles começam a latir cada vez mais, ele não entende, sai dali e fala: nunca mais volto nesse lugar. Tem gente que é igual cachorro bravo, critica lá. Elas não se veem, mas elas estão afastando pessoas importantes com as suas palavras. Substitui a crítica pelo encorajamento, e você vai ter pessoas importantes perto de você. Você vai ter saúde. Deus vai te promover e te colocar no lugar certo.
Eu vi já tantas pessoas. Você fala, esse cara é brilhante, por que ele não cresce na vida? Porque ele reclama e critica demais. Quem quer trocar o encorajamento? Não. As críticas, quase falei errado. Tá? Quem quer trocar as críticas pelo encorajamento? Falei certo? Deixa eu pegar a balança assim, faz assim. Sabe o que vai acontecer? A balança das críticas a do encorajamento vai lá para baixo, porque você vai encher a tua vida de encorajamento. Última lição que eu aprendi com esse texto. Como lidar com as críticas? Olha que interessante. Eu gosto de analisar os conflitos que a Bíblia vai relatar para nós no livro de Números, na perspectiva do líder Moisés. Como o líder Moisés lidou com as críticas. A primeira coisa que Moisés fez, nada. Nada. Quantas vezes, mas você tem que responder. Se Deus mandar responder, você responde. Na hora que Ele mandar. Se Ele não mandar, você fica quieto. Olha o que a Bíblia diz. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ele não respondeu porque ele era manso. Sabe, muitas vezes quando você responde, você tira a oportunidade de Deus responder por você. Moisés não respondeu, não precisou. Deus chamou os 3 para conversar. Deus é tremendo e poderoso. Hoje mesmo, quando eu terminei a pregação, meu irmão pastor, eu vim falar com você porque eu preciso conversar, que eu critiquei, as coisas começaram a ir muito bem na minha vida, e Deus falou que eu estava em pecado. Falei, tá bom, Deus abençoe, não sei se é minha hora, meu irmão. Eu não fiz nada, aleluia, eu fiquei quieto, glória a Deus, Deus é bom, não é? Você quer ver Deus respondendo por você? Então deixa Ele trabalhar. Agora, será que Moisés era tão manso assim? A Bíblia diz que ele matou um homem lá no Egito. Ele viu a injustiça, foi lá, matou o cara, escondeu debaixo da terra, aí bateu o vento, mostrou o pecado dele para todo mundo, tem que fugir do Egito. Que homem manso é esse que mata alguém? Sabe que mansidão é um fruto do Espírito. O Moisés, sem a transformação de Deus, não se controlava. O Moisés cheio do Espírito Santo é o homem mais manso da face da terra. Você tem pavio curto, você não se controla. Ei, eu quero te apresentar, o Espírito Santo pode fazer de você um homem, uma mulher mansa. Ele pode. Diante das críticas, precisamos responder com mansidão. Mansidão não é ser fraco. Mansidão é força sob controle, poder sob controle. Jesus era manso. Ele tinha todo o poder nos céus e na terra e na cruz do Calvário. Ele não fez nada. Mansidão, poder sobre controle. Quando a gente responde com mansidão, a gente aplaca a ira. Provérbios 15:1 diz exatamente isso. A palavra branda, aplaca o furor. Responda com mansidão. Tantas vezes na minha vida eu tive esse privilégio. Quem me conhece aqui sabe que eu não sou uma pessoa, como é que eu posso dizer? Eu sou filho de italiano, né? E quando eu fico bravo, os meninos que trabalhavam comigo, eles falavam que a minha veia, ela saltava quando eu ficava bravo, parecia, o que vocês falavam? Uma garrafa de Coca-Cola, mas que exagero, né? Eu fico irado. Mas eu tenho lutado tanto, me controlado, porque, sabe, quantas vezes em reuniões eu tinha razão, mas na hora da discussão, pelo jeito que eu falava, eu perdia a razão. E aquilo que era uma boa decisão, acabava não se concretizando, porque eu mesmo tinha colocado a minha liderança em xeque. Ei, deixa eu te falar algo.
Se você pedir, o Espírito Santo vai te amansar. Sim. A palavra branda vai sair da sua boca. É possível. Esses dias eu estava numa reunião e eu sabia que podia estourar, e eu comecei a orar: Deus me enche do Espírito Santo, Deus me enche do Espírito Santo, Deus me enche. E quando eu falei, eu não acreditei, tamanha gentileza. Não sou eu, aleluia. Você pode, em nome de Jesus, ser gentil. É um fruto do Espírito Santo. Segundo, interceda por aqueles que criticam você. Moisés, ele intercede por Miriam. Arão pede e ele ora, e Deus a cura. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido, muitas vezes sou alvo de críticas, é levar essas situações ao Senhor. Por vezes Deus me mostra que aqueles que me criticam são como Sambalat e Tobias, são oposição apenas ao projeto de Deus. Então eu enfrento, eu sigo adiante. Mas por vezes Deus me mostra que são apenas ovelhas feridas. E então meu coração se enche de compaixão, porque eu comecei a orar por elas. Esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa começou a falar, e eu estava intercedendo, que Deus me ajuda, e o Espírito Santo foi falando: ela é uma ovelha ferida, ela é uma ovelha ferida, ame, ame, ame. E eu comecei a sentir um amor profundo. E sabe, pela maneira que eu consegui responder àquela pessoa aquele dia, Deus a restaurou. Preste atenção: ovelhas feridas serão restauradas no lugar onde você trabalha, no ministério onde você serve, lá na sua casa. Comece a interceder por elas, comece a orar por elas. Elas são só ovelhas feridas. Quem foi ferido machuca. Ore. Terceiro, Deus mostra para Moisés que deveria tratar Miriam. Ele então tinha que discipliná-la. Olha, vai lá e coloca ela no acampamento, fora do acampamento, 7 dias. Depois você chama ela de volta. Quem é líder aqui? Preste atenção. Quem é líder? Preste atenção. Quando Deus manda a gente se posicionar com alguém, disciplinar, e a gente não disciplina, a gente perde a autoridade. Moisés estava numa situação desconfortável porque Miriam era sua irmã. E como é difícil, às vezes a gente tem que se posicionar, ainda mais quando é alguém próximo da família, que a gente ama. Mas porque ele fez o que Deus pediu para ele, não só a sua liderança foi restaurada, Miriam foi restaurada. Sabe, tem pessoas que não se posicionam, não deixam Deus tratar a vida dos seus. Quem trabalha com drogadição, sabe, pessoas que têm vícios, os maiores vilões nos tratamentos são os familiares. Porque quando a pessoa começa a ser tratada, ela desenvolveu muitas vezes o hábito da mentira, da manipulação. Então, quando o tratamento começa a ficar duro e difícil, ela pede socorro. E às vezes a gente não deixa Deus tratar e atrapalha. Eu tinha um amigo que dizia assim: deixa Deus ser Deus na vida dele. Deixa Deus ser Deus na vida do teu filho. Deixa Deus ser Deus na vida da tua filha. Deixa Deus ser Deus. Não atrapalha o tratamento de Deus. Mas quando a gente obedece, a gente vê o Senhor depois honrando a nossa liderança e restaurando os nossos. Sabe por que você está aflito e angustiado? Porque você está querendo resolver um problema que não é seu e do jeito errado. Olha para mim aqui. Deixa Deus ser Deus na vida dos seus. Ah, mas vai ser difícil o tratamento. Deixar fora do arraial, leprosa, envergonhada. Difícil.
mas ela voltou restaurada. Aleluia! O tratamento não é você que define, é Deus que define. Deixa Ele tratar os seus, e você vai ver Deus restaurando a sua casa. Quem quer aprender a lidar com as críticas, responda com mansidão, interceda, leve as situações diante de Deus e faça o que Ele mandar, mesmo que o tratamento seja difícil. Sabe, eu quero terminar te estimulando a encorajar pessoas. Talvez você vai sair daqui e vai para o estabelecimento comercial jantar. Elogie, encoraje. O encorajamento é mais poderoso do que as críticas. A Bíblia vai dizer: tenham prazer em honrar os outros. A Bíblia vai dizer: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, nisto pensais. Comece a procurar e você vai enxergar coisas boas. Encoraje, você vai ser abençoado. Eu lembro alguns anos atrás, nós fomos para um congresso de jovens, eu e alguns líderes aqui da igreja, e depois fomos tomar café. E eu lembro que a moça que nos atendeu naquele estabelecimento, ela foi muito gentil. E então tinha um cesto, na hora que fui pagar a conta, tinha um cestinho para dar a caixinha para os funcionários. E eu falei: pessoal, ei, vamos abençoar essa moça, ela nos tratou tão bem. E todos os jovens que tinham ido ali comigo começaram a passar pela caixa ali e abençoar, elogiá-la e colocar algum valor no caixinho. Daqui a pouco estava transbordando a cestinha, e quando eu olhei do outro lado, a mulher estava chorando. Eu fiquei tão feliz. Como encorajar faz bem. Hoje, olhe para mim, eu quero encorajar você. Deus vai te levar a lugares que você não imagina. Ele te deu dons, talentos, Ele quer usar você. Você vai sim experimentar algo novo e maravilhoso de Deus. Quem quer encorajar mais do que criticar?